Olá, no Técnica Rural Especial Qualidade do Grão de hoje, vamos falar sobre semente de soja. Esse produto altamente valorizado exige muitos cuidados na hora de produzir. Você vai ver os danos que o percevejo pode causar na semente e de que forma o produtor pode se proteger do inseto. Fique com a gente, o Técnica Rural está começando. No programa anterior, mostramos como é feita a classificação dos grãos de soja a partir dos defeitos causados pelo percevejo. Viu também que, além da redução do valor da soja quando chega no armazém, os danos do percevejo podem continuar prejudicando a massa de grãos, proporcionando a fermentação durante a estocagem. Mas o maior drama provocado pelo inseto atinge os produtores de semente. É que qualquer picada do percevejo pode inviabilizar o vigor e a germinação. Nós fomos conhecer o laboratório da Aprosmate, Associação dos Produtores de Semente de Mato Grosso, onde são realizados exames e testes para verificar a qualidade da semente que será comercializada para os produtores do estado. O produtor de sementes precisa estar convicto de que seu material vai oferecer uma plantação de qualidade ao produtor. Veja os principais pontos analisados. Primeiro, padrão de pureza que vai ser determinado. Grão eventualmente, semente eventualmente prejudicada mecanicamente por colheitadeira ou por máquina, exatamente qual é a porcentagem. Depois vai ter que saber exatamente quando essa semente vai germinar. Você tem que saber qual que é o vigor da sua semente. Aí depois, fator externo, ataque de percevejo, por exemplo, que hoje é um problema grave nas lavouras. Qual que é a porcentagem de semente que passou por ataque de semente? Qual que é a incidência desse ataque de percevejo? O que ele pode prejudicar eventualmente na qualidade da semente e para o agricultor que vai plantar ela. Então isso o laboratório determina hoje. Então alguns lotes, de repente, você tenta ver exatamente qual que é a germinação dele, qual que é o vigor dele, mesmo se ele passou por algum ataque de percevejo. Mas ele está trazendo aqui para confirmar se é aí o sementeiro que vai determinar qual que é o valor da semente que vai poder colocar, se realmente o ataque foi severo ou não foi severo. Quando leva o produto ao laboratório, o produtor quer apenas obter uma confirmação do que já esperava. E, na realidade, o que ele faz? Ele está aqui, muitas vezes, para confirmar realmente uma coisa que ele já sabe. E a barreira é dela. O laboratório vai dar uma indicação. Eu vou dizer, por exemplo, 3% do ataque não vai ter interferência na produtividade. 5% já pode ter uma interferência. 10% praticamente inviabiliza. O laboratório ele não tem norma e não existe lei para proibir. O que eu falo, o mercado é soberano. Não existe barreira oficial, mas ninguém vai querer vender uma semente que não germina, correto? Então, é o próprio mercado que regula essa questão. Se vende uma semente ruim, você também vai perder o cliente. Então, o mercado é soberano, sempre falo. Então, mas assim, quando ele traz a semente para o laboratório, ele já tem 90% de semente que eu tenho certeza que é uma semente de qualidade. Alguns lotes ele vai aferir realmente que comercialmente qual que é o dano que teve. De repente, pode ter algum aspecto visual. A Aprosmate faz em média 18 mil análises de semente a cada safra. E os analistas vêm percebendo um aumento preocupante nos danos causados pelo percevejo, especialmente nas cultivares mais tardias. O que nós percebemos hoje, em cima de semente, o ataque do percevejo, ele está conforme o ciclo das cultivar. O ciclo precoce, o ciclo médio, de modo geral, não tem problema de ataque de percevejo. O ciclo mais tardio, que vai colher mais para frente, onde o percevejo vai migrando de uma lavoura para outra, onde fica mais difícil combater ela, porque hoje o grande problema de combater o percevejo, nós temos poucos produtos para combater ela, muitos foram retirados do mercado. Então, geralmente é no ciclo tardio, que são produzidos aqui, principalmente, para atender o norte, que no norte eles viram mais precoce, que onde você tem problema de ataque de percevejo. Às vezes, a soja que não tem condições de ser comercializada como semente pode ser vendida como grão, mas o que se perde ainda na lavoura é muito mais. Geralmente, o grão que tem ataque de percevejo, ele tem uma qualidade, a não ser que o ataque seja muito severo. Mas geralmente, falando comercialmente, não de semente, uma lavoura que sofreu um ataque muito severo de percevejo, os grãos que foram muito atacados, eles não são mais grãos, eles vão ser descartados na colheita. A colheitadeira mesmo, no sistema de limpeza, de ventilação, vai jogar esse grão no chão, ele nem vai ver ela. No que vai ficar, que foi muito atacado de percevejo,
como o percevejo retirou a parte nutritiva do grão, ele está perdendo peso. Isso é o que eu chamo da perca invisível. De repente, esse grão que foi comido ao extremo, que vai ser jogado na palha, você não está somando ele na sua produção. Para a realização dos testes, o laboratório usa, no mínimo, o padrão do Ministério da Agricultura. Verificação para análises oficiais, nós fazemos de acordo com o que as regras solicitam, né? E o Ministério, nós fazemos 8 repetições de 50 sementes. Nós pegamos o papel germiteste, umedecemos ele e fazemos 8 repetições cada lote. Qual é o esperado é o tempo de germinação, é isso? Sim. Ou é quantas sementes germinam? Aí a gente leva, depois dessas 8 repetições de 50 sementes, nós levamos 5 dias nos germinadores para estar efetuando a leitura. As análises começam pela visualização da aparência externa do grão e em seguida vai para o teste com sal de tetrazóleo, que analisa o possível dano do percevejo no interior da semente. Ele é considerado um raio-x que a gente consegue fazer dentro da semente de soja, né? Aí quando a gente conseguimos também visualizar os danos mecânicos, dano por umidade e danos por percevejo, que são os danos que causam a redução da qualidade da semente. Ele é feito num período de 16 horas, a gente coloca no pré-condicionamento, né? Após isso a gente coloca ele numa estufa a 40 graus, né? Que com o sal de tetrazóleo, que é um líquidozinho que a gente coloca incolor, que ele vai realçar as enzimas, né? Vai penetrar nos tecidos vivos da semente e ele vai causar uma coloração vermelha, onde a gente consegue visualizar os danos existentes dentro da semente, né? Que são dados por notas, né? A nota de 1 a 8, que são sementes viáveis, não viáveis, mas no geral ele não tira o vigor da semente, né? Desde que controlado certo, desde que o produtor tenha controlado certinho lá na lavoura, ele não vai tirar o vigor da semente. Veja como o dano da picada do percevejo pode inviabilizar uma semente. Bom, eu vou mostrar para vocês a semente vigorosa, viável e não viáveis. Sementes vigorosas que quase não tem dano nenhum, não tem umidade, está limpinha. Sementes viável são sementes que têm pequenos danos. Essa tem o dano de percevejo e dano por umidade, mas ela ainda é viável. E a semente não viável, que ela já está morta. Ela tem o dano de percevejo que já matou, que está no cilindro central da semente. Dano por umidade, né, que veio, a semente não, ela tirou todo o vigor da semente. Esse dano que foi o dano de percevejo, entendeu? Ela tem o dano de percevejo, mas ela não matou a semente, porque ela está considerada no cotilédon. Então ela ainda tem reservas, né? A semente tem reserva, o cilindro central está intacto, né? Então o eixo embrionário dela também está, então ela não, por isso ela ainda é uma semente viável, né? Ela é viável, ela tem nas classes, ela está entre as classes 1 ao 3. Então agora a semente que tirou totalmente o vigor dela foi essa sementinha aqui, que acabou morrendo porque sofreu uma picadinha de percevejo, tanto na parte do cotilédon como no cilindro central dela, no eixo embrionário. Outro teste realizado é o de poder de germinação. É aqui, com as sementes já germinadas, que se tem uma ideia de como está o lote do ponto de vista de estrutura da planta. No teste de germinação, a gente vai avaliar plântulas normais, né, que tenham todas as estruturas essenciais para gerar uma planta no campo. Sementes que nos geram, que a gente visualiza sementes anormais também, né, e nos mostra também sementes mortas, duras e dormentes. Então a gente vai fazer uma avaliação, olhar se todas as sementes geraram plântulas que têm as estruturas, vamos selecionar as plântulas normais e contabilizar, fazer uma análise quantitativa. E aí a gente vai discriminar isso. A quantidade de plântulas normais, a quantidade das duras ou dormentes. Então aqui seria uma plântula normal, né? Eu tenho uma plântula que ela tem bom desenvolvimento, ela tem a parte aérea, ela tem o sistema radicular, então ela tem todas as estruturas, está em boas condições, né? E aqui, esta outra eu já tenho, é uma semente anormal, porque eu tenho ausência de estrutura, eu não tenho a parte radicular, né? Então é uma semente anormal, né? E aqui eu tenho uma semente morta, né? Ó, porque ela não emitiu estrutura nenhuma, então a gente contabiliza ela como semente morta. Né? Ela não emitiu nenhuma estrutura, não protundiu nenhum sistema radicular, nada.
Neste exemplo que a Ana Aurélia está mostrando, não foram localizados danos fatais de percevejo. O percevejo ele pode aparecer em toda a estrutura. Onde ele estiver localizado, né, a necrose estiver localizada. Eu tenho um exemplo aqui de uma plântula que é normal, que ela tem toda a estrutura, mas eu tenho uma necrose aqui causada pelo percevejo na parte aérea, mas não inviabilizou a germinação dela. Ela ainda é uma plântula que vai gerar uma planta, né? Só que só está um pouco comprometida na reserva, mas ela tem as outras estruturas normais. Você vai ver no próximo bloco do Técnica Rural. O trabalho realizado pela Fundação MT na descoberta de novas formas de controle e monitoramento do percevejo na cultura da soja. E ainda o trabalho de uma associação de produtores de sementes para reduzir os danos causados pelo inseto.